Boa noite, gente. Esse é o nosso trabalho de aprendizagem motora, em que apresentamos o artigo Análise da lateralidade e destreza manual em crianças com transtorno do espectro autista. A dupla é composta pela Ana Caroline dos Santos Deschamps e por mim, o Elerson Ferreira dos Santos. Boa noite, gente. Vamos falar um pouquinho da introdução e procedimentos. Bom, o transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento que se caracteriza por alterações comportamentais. A DSM-5, Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais, categorizou todas as apresentações fenotípicas do autismo como TA, incluindo, além do autismo, a síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância e transtorno global do desenvolvimento. As características envolvem isolamento social, falta de contato visual e déficit na capacidade de linguagem, além das funções motoras tipicamente alteradas. Alguns autores afirmam que habilidades motoras grossas e finas de criança com TA são atrasadas e se tornam progressivamente mais atrasadas com a idade. Uma possível explicação para esse atraso motor estaria relacionada com a variabilidade da especialização hemisférica dessa população. O hemisfério cerebral direito estaria mais desenvolvido do que o esquerdo, e isso resultaria em alterações nas capacidades motoras, auditivas e visuais. A especialização hemisférica é uma explicação biológica para o desenvolvimento da lateralidade, onde a diferença do desenvolvimento dos hemisférios cerebrais resultaria em diferentes padrões de desenvolvimento da lateralidade. A lateralidade é o elemento da motricidade que está diretamente relacionado com a precisão, preferência, velocidade e coordenação do movimento, contribuindo para o processo maturacional motor, ou seja, quanto mais tardio for essa lateralidade em crianças com TA, maior pode ser o impacto negativo em certas aquisições, como a escrita, coordenação visual motora, destreza manual e a linguagem. Logo, quanto mais precoce for esse desenvolvimento da lateralidade nas crianças com TA, melhor será para a criança em relação a essas aquisições. As crianças autistas, que são mais lateralizadas normalmente, possuem melhores desempenhos motores, verbais e cognitivos em relação às menos lateralizadas. E isso acaba impactando nas interações sociais das crianças com TA, como na forma de arremessar uma bola, ou como abrir uma porta utilizando uma chave, por exemplo. A partir disso, saber o nível da lateralidade dos indivíduos com TA é de suma importância por ter implicações para futuros diagnósticos e possibilitar uma direção na intervenção motora com a finalidade de melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida das crianças com autismo. Pode passar. A avaliação utilizada nesse estudo foi o 9-HPT. Ela foi escolhida e utilizada justamente por ser rápida, prática e de baixo custo. O 9-HPT consiste em 2 placas quadradas e 9 pinos de madeira. Uma das placas contém recipientes para os pinos e a outra contém 9 buracos para encaixar os pinos. A tarefa motora foi realizada em 2 condições para ser executada o mais rápido possível. A primeira condição da tarefa consistia em colocar os pinos em cada buraco, um de cada vez. E a segunda condição seria retirar os pinos e reposicioná-los no recipiente de origem. E para cronometrar o tempo da tarefa foi utilizado o cronômetro do celular. A tarefa foi realizada com ambas as mãos, onde a ordem do início da tarefa foi contrabalanceada entre os participantes, para eliminar qualquer efeito que a ordem da execução pudesse ter sobre o desempenho. O estudo foi inicialmente realizado com 11 participantes, porém, 3 desses participantes foram excluídos por não conseguirem realizar a tarefa motor que foi solicitada. A amostra final foi composta, então, por 8 participantes do sexo masculino, com idade de 6 a 11 anos, que foram diagnosticados com TA baseados no DSM-5. Todos os participantes do estudo são de uma instituição de ensino pública de Minas Gerais. Os pais e responsáveis legais assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, o TLCE, e as crianças assinaram o termo de assentimento livre e esclarecido, o TALE, concordando com a participação voluntária da pesquisa. Foi elaborada uma anamnese para a caracterização da amostra e para a determinação do índice da lateralidade foi solicitado aos pais e responsáveis que respondessem ao inventário de dominância lateral de Edimburgo, considerando a preferência manual dos filhos. Todos os participantes receberam instruções verbais e padronizadas e uma demonstração da tarefa a ser realizada. Não foi permitido reposicionar o pino utilizando o corpo, o tabuleiro ou a mesa para ajudar. Se o participante pegasse mais de um pino por vez, mudasse de mão ou utilizasse 2 mãos, posicionasse o pino no corpo ou no tabuleiro ou na mesa, era alertado imediatamente sobre a meta da tarefa e eram relembradas as instruções iniciais. Inicialmente, era para cada participante realizar 2 tentativas para cada mão, porém os participantes se mostraram inquietos e resistentes, então foi preciso adaptar essa avaliação. Dessa forma, foi cronometrada apenas uma tentativa para cada mão. O tempo de movimento compreendeu o intervalo de tempo entre o momento em que o participante pegou o primeiro pino e posicionou o último pino. Pode passar. Essa é a anamnese da caracterização da amostra que eu falei anteriormente, e essa é a avaliação utilizada, o 9-HPT.
Agora nós vamos discutir os resultados e a conclusão, onde foram discutidos os resultados com relação à preferência lateral, destreza motora e erros na execução. E para calcular a preferência lateral, os autores utilizaram as respostas do inventário de dominância lateral de Edimburgo. E de acordo com os resultados na tabela 1, a preferência manual dos observados é destra e possui um índice de lateralidade médio de 83,68 pontos com desvio padrão de 18,59. Como já dito antes, foi utilizado o teste 9HPT para analisar o desempenho das crianças em condições de colocar e retirar os pinos, assim como o tempo de cada mão na realização das tarefas. E na figura 2, nós podemos observar diferenças significativas na realização da tarefa de colocar os pinos utilizando a mão preferida e a mão não preferida, onde o teste T detectou que a mão preferida apresentou um tempo médio de 20,03 segundos e a mão não preferida de 24,91 segundos. Já na atividade de retirar os pinos, como podemos ver na figura 3, o teste T não detectou diferenças significativas, tendo a mão preferida um tempo médio de execução da atividade de 9,91 segundos, enquanto a mão não preferida teve 12,06 segundos. E na figura 4 foi calculado o tempo total de execução da mão preferida e da mão não preferida, onde o teste T detectou um melhor desempenho da mão preferida em relação à mão não preferida. Sobre os erros de execução, foram contabilizados os erros recorrentemente cometidos pelos participantes que são: utilizou outra mão, que foi contabilizado quando o participante utilizou a mão não designada para realizar a tarefa, para auxiliar ou pegar o pino. Nesse caso, a mão preferida apresentou o maior número de erros na tarefa de colocar e retirar os pinos em relação à mão não preferida. Pegou mais de um pino, que foi contabilizado quando o participante pegou mais de um pino com a mão analisada na hora de colocar ou retirar os pinos. E na figura nós podemos perceber o maior número de erros na mão não preferida. E deixou cair um pino, que foi contabilizado quando o participante perdeu o controle do pino e deixou cair na realização da tarefa de colocar e retirar os pinos. A imagem também nos mostra o maior número de erros na tarefa de colocar e quando realizada a tarefa com a mão não preferida. E após a análise de resultados da tarefa e erros da execução, podemos observar uma maior destreza motora na mão preferida, uma vez que foi a mão preferida quem realizou a tarefa com o máximo de êxito, o mínimo de custo de tempo e energia demandada. E quanto aos erros, foi observada uma maior tendência na tarefa de retirar os pinos, algo que pode ser explicado devido à simplicidade da tarefa, que não requer tanta capacidade motora e cognitiva, e como nós já vimos na matéria, quanto maior a velocidade, menor a precisão. Concluindo, sendo a lateralidade um domínio importante do desenvolvimento global do indivíduo, é importante identificar déficits nessa dimensão para orientar a intervenção motora com o intuito de diminuir as dificuldades motoras que crianças com TEA apresentam e, assim, melhorar a qualidade de vida, sensação de bem-estar e autonomia dessa população. Essa foi a nossa referência. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigada, gente.